Vamos falar agora dos procedimentos estéticos que viraram caso de polícia aqui em Goiás. Já subiu para 7 o número de mulheres que denunciaram terem sofrido aí complicações depois de passarem por esses procedimentos usando produtos da empresa Cosmo Beauty. Olha, para você que está acompanhando, segundo a polícia, o último caso registrado é de uma mulher de Goianésia que está internada na UTI após ter feito um procedimento no rosto. Para mais detalhes do caso e para trazer um alerta à população, a gente conversa agora com a delegada Emília Podestá, responsável pela investigação do caso. Doutora, primeiro muito obrigado ter recebido e atendido o nosso pedido. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte, de forma geral, como é que estão as investigações sobre esses casos. Bom dia. Bom dia. Então, os casos começaram com o primeiro caso da Betânia, que a gente suspeitava que fosse uma falta de perícia da profissional e que as complicações tivessem vindo disso. Durante a oitiva dela, ela mencionou que existiam outros casos em Aparecida de Goiânia, e aí nós contamos com a ajuda da Secretaria de Saúde de lá, que conseguiu levantar os casos de atendimento na rede pública, de mulheres com complicações de procedimentos estéticos. A partir daí, nós fomos ouvindo as vítimas e as profissionais e conseguimos encontrar como coincidência entre todos os casos a utilização do mesmo produto e com o mesmo lote, Então, as investigações começaram assim, e a partir da divulgação dos casos, começaram a aparecer vítimas de Goianésia, Mato Grosso e Paraná. Emília, essa empresa, o que sabemos sobre ela? É uma empresa que distribui produtos para o Brasil inteiro? Onde esses produtos são fabricados? E como é que esse lote suspeito já está sendo avaliado, já está passando por perícia? A fábrica, a dona da marca, a proprietária da marca fica situada em São Paulo, lá em São Carlos. Eles terceirizaram a fabricação para uma indústria que fica em Cajamar, em São Paulo também. Esse produto é distribuído por todo o país. Aqui em Goiás, a distribuidora é em Goiânia, e os casos estão aparecendo aqui em Goiás, em várias cidades, e agora em outros estados da federação, Com relação a esse lote, quando a gente fez a oitiva da proprietária do laboratório, ela já tinha se comprometido a fazer o recolhimento desses produtos. E aí, na sexta-feira, a Vigilância Sanitária Estadual determinou, então, a interdição e o imediato recolhimento desses 2 produtos questionados aí já. A gente aguarda agora as respostas do Instituto de Criminalística para poder saber qual é a substância que tem aqui nesse produto que pode estar causando tudo isso, do IML com relação aos prontuários médicos, para que seja tirada a dúvida se essas complicações que essas vítimas tiveram, elas são mais próprias de uma falta de perícia na aplicação do produto ou da aplicação de alguma substância nociva ao organismo. E a última resposta que a gente aguarda é a da Vigilância Sanitária Estadual, que está fazendo um levantamento geral a respeito do registro, de funcionamento dessa indústria, da distribuição, da forma de apresentação desse produto, e vai dar essa resposta final para a gente, para dizer o seguinte: olha, o produto do lado de fora, na caixinha, consta que é não injetável. Por que está sendo injetado? Existe um manual realmente de instruções que indica que esse produto é para ser utilizado de forma intradérmica? Todos esses questionamentos foram feitos de forma técnica para a Vigilância Sanitária, que tem os técnicos que vão saber responder isso para a gente. Essa resposta da Vigilância Sanitária local aqui é importante também para dizer se não pode ter havido uma falsificação desse produto também, alguma manipulação ali no envase dele. Mas o fato de acontecer em todo o Brasil também praticamente descarta essa possibilidade, Emília? Então, esse é o questionamento, porque enquanto a gente tinha o primeiro caso, que era o da Betânia, se tratando de uma marca que é consolidada, a gente imaginou que talvez pudesse ser falta de perícia da profissional. Quando começaram a aparecer outros casos, e aí ainda só em Goiânia e Aparecida, a gente imaginou que pudesse ser um caso de adulteração do produto. À medida que os casos foram avançando, e além de ser o mesmo produto e o mesmo lote, as complicações serem as mesmas, e os sintomas que elas começam a sentir, então a gente começou a suspeitar que talvez fosse a questão do produto mesmo, e não a manipulação desse produto ou alguma coisa que tenha sido misturada pelos profissionais. Doutora, como é que o que acontece a partir de agora? A gente sabe que alguns laudos precisam ser realizados, serem finalizados, mas o que acontece a partir de agora? A gente sabe que a polícia tem trabalhado e muito, principalmente a senhora e a sua equipe, com relação a esses casos. Mas daqui para frente, o que a polícia espera?
Pois é, as suspeitas agora são as seguintes: a gente está tratando em tese de 2 crimes principais, né? 3 ao todo. Então, o principal seria o crime contra a saúde pública, porque em tese, se um produto está sendo fabricado, comercializado, distribuído, colocado, né, oferecido a consumo, sendo que ele não tem autorização da Anvisa, isso é um crime grave previsto no Código Penal, como crime contra a saúde pública. A pena dele é de 10 a 15 anos de reclusão, para vocês terem uma ideia. Nós estamos tratando, e esse crime em tese teria sido cometido em São Paulo. Por quê? Porque nós temos ali a proprietária da marca, que em tese descumpriu a determinação da Anvisa de recolhimento desse produto ainda em agosto de 2022, a indústria que continuou a produzir, que também é em São Paulo, e essa distribuição para o território nacional. Então a gente tem esse primeiro crime. O segundo crime seria o das lesões corporais graves que estão sendo apresentadas pelas vítimas. Por que a gente considera lesão corporal grave? Porque elas passaram por um risco de morte muito grande. Isso qualifica essa lesão corporal. Então, nós estamos tratando até agora 2 crimes. O terceiro crime seria esse das profissionais que, se não forem habilitadas e estiverem fazendo esse tipo de técnica, elas vão responder pelo exercício ilegal da profissão. Então, o que nós fizemos ainda ontem? Com a autorização da direção da Polícia Civil, nós questionamos o Poder Judiciário Estadual a respeito do fato de essa investigação ser de âmbito estadual ou federal. Assim que o juiz se manifestar, nós vamos saber se prosseguem as investigações pela Polícia Civil aqui de Goiás ou se serão remetidas para a Polícia Federal. Ô, doutora, independente da qualidade do produto, no curso da investigação, a senhora acabou descobrindo aí que alguns desses locais onde essas mulheres fizeram esses procedimentos não tinham autorização para funcionamento. É um outro alerta que fica também a todas as mulheres? Sim, aquelas precauções básicas, né, para realização de qualquer procedimento, né, para contratação de qualquer serviço, na verdade, é saber qual é o local, quem é o profissional que atende ali, se aquele profissional é habilitado para aquele tipo de procedimento que vai ser feito. É interessante que a gente tenha indicação de alguém que já tenha feito antes, e agora fica esse próximo alerta, né, que além de já ser comum que a gente verifique qual é o produto que vai ser aplicado naquele procedimento, que a gente tenha o cuidado de pesquisar, para saber, olha, existe alguma reclamação em relação a esse produto é registrado. Então, são cuidados a mais que um homem médio normalmente não teria antes, e que a partir dessas divulgações, desses riscos, né, que a gente percebeu aí, que a gente começa a ter esse cuidado um pouco maior. Doutora, muito obrigado pela sua participação. A gente fica assim, porque as histórias se repetem muito, né, doutor? Infelizmente, quando se trata desses procedimentos, a gente vê muitos casos como esse. E eu quero aqui parabenizar o trabalho da senhora e de toda a sua equipe, que tem trabalhado, a gente tem acompanhado aí na própria imprensa, muito para poder esclarecer tudo isso. A gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer, mas como sempre a gente confiando no trabalho da polícia e acreditando que a partir desse trabalho a gente possa evitar novos casos. Obrigado, viu, doutora, pela participação aqui, parabéns. A Polícia Civil agradece, estamos à disposição.